Agora, Ai, agora deu! pois é. Agora a gente não parece que é louca falando sozinha, né? Meu Deus. É isso aí. Ai, que coisa boa! Vamos Deixa eu esperar ajeitar aqui a câmera. um pouquinho, só esperar o pessoal já se Claro, distrair. vamos esperar o pessoal entrar. Agora sim eu tô fazendo a live de verdade, né? Porque é a minha primeira live, mas É, eu né? Tu vê que só. estranho que fica. Quando alguém me chama, não dá, mas aqui pelo meu dá. Pois é, né? Eu não vou saber te responder isso, mas estranho É... mesmo. Mas vamos lá, Melinda, se você quiser começar a falar, pode ficar à vontade. Pra gente não se enrolar muito, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória dentro da nutrição, que eu fui atrás, né, do seu perfil, vi todo o seu apanhado de conhecimentos e eu fiquei muito feliz de saber com que você trabalha e que bate muito com as minhas ideias, né? E por isso que Aham, trazer você aqui, né, para falar um pouquinho a respeito desse tema que parece tão simples, mas não é, né, que é uma alimentação consciente, né? Queria que tu falasse um pouquinho sim. da tua trajetória e com o público que a gente trabalha, né, que é de 4 a 17 anos, né? Poder falar um pouquinho. Então, agradeço muito o convite, me sinto realmente muito honrada pelo convite de vocês, tá? É um grande prazer poder ajudar aqui vocês de alguma forma, bater um papo gostoso, né, e contar um pouco da minha trajetória como Nutri. Eu desde pequena, né, começou já lá na minha infância, porque eu sempre gostei de fazer atividade física, eu era ginasta, então fiz muito tempo ginástica rítmica, olímpica, sempre fui muito magrinha, e Aham, aí, enfim, tem uma história aí com relação a corpo, a esporte. Hoje pratico, na verdade, só musculação, né? E eu uhum, trabalhei durante muito tempo, muitos anos, com suplementação esportiva. Então, eu trabalhei bastante com a área da suplementação, né? Com a área esportiva. E aham, aí eu comecei a me apaixonar ainda mais por essa área da nutrição. Hoje, claro, a minha especialização não é em nutrição esportiva, eu não sou nutricionista esportiva, porém a minha especialização é em nutrição clínica funcional, né? Porque a gente, enfim, acho que teve mais a ver com o meu propósito de vida aí. Então eu atendo alguns adolescentes, trabalho com adolescentes também, né? Criança não tanto, que não é tanto a minha área, mas adolescentes trabalho bastante. E principalmente com adolescentes que fazem atividade física, né? Então eu também gosto bastante de priorizar uma alimentação que faça sentido para a vida das pessoas. Porque a gente vive hoje também muito no terrorismo nutricional, né? A gente tem dois extremos. Ou é o terrorismo nutricional, de a gente achar que aquilo lá engorda ou que aquilo emagrece, a gente demonizar ou endeusar um alimento só, e também o outro extremo é a gente romantizar os processos, né? A gente achar que o processo de emagrecimento é um processo lindo, maravilhoso, que o processo de ganho de massa muscular é lindo, fácil, maravilhoso, e a gente sabe que não é. Quem é atleta vive isso na pele. É difícil, né? Você acordar às 5 da manhã para treinar, ter toda a alimentação regrada, ter suplementação, às vezes abdicar de estar com os amigos, mas é claro, é por um bem maior. Então tudo é esforço, né? A gente tem que ter dedicação e disciplina. Então isso as pessoas também às vezes não entendem, que para a gente ter um resultado a gente tem que trabalhar para, né? Então eu gosto de trabalhar bastante com essa área da nutrição. Aí o caminho do meio, o meio termo, o depende, que é o que as pessoas não gostam, né? Na nutrição tudo é depende. é, para tudo, né? Tudo depende se tu for observar bem, né? Mas você, Exatamente. aham, e você não chegou a trabalhar com nenhum atleta da modalidade de basquetebol, então? Eu tenho um paciente que, inclusive, ele veio através de mim por causa da mãe dele, né? Que faz basquete. Então eu acompanho durante um tempo. Ah, legal, então. Então a gente já pode começar aqui com algumas perguntinhas, né? Já introduzi aí. Já que tu já falou nessa questão da própria alimentação de forma geral, né? Acho importante a gente começar falando realmente da alimentação saudável, porque, no meu ver, assim, antes da gente começar com perguntas muito específicas, eu acho que a gente deve trazer a alimentação saudável como o tópico de tudo, como o patamar, porque Uhum. assim, se a gente não mudar aqueles hábitos pequenos, eu vim ver a tua live hoje, vi super dicas lá, amanhã mesmo vou começar a fazer. Só que se a gente não consegue aos pouquinhos, né, ir mudando, né, que é isso que a gente tem que fazer, mudar pilares da nossa vida, né, na parte essencial, né, do que acontece, a gente meio que não vai conseguir seguir, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, de que forma que a gente pode desmistificar essa realidade que tem a alimentação saudável. Porque, assim,
falo pelos meus amigos e tudo, né? Ah, vamos começar a se alimentar melhor, né? Ai, Luísa, pra quê? Alimento sem gosto, alimento não... Sabe? Essas coisas assim. Pois bem. Então, como que a gente pode tirar essa realidade da alimentação saudável e trazer como algo prazeroso e não como uma obrigação, sabe? Coisas Aham. que vão se agregando e formam realmente o que a gente quer, sabe? Então, né, é parte do princípio que eu acho que o que é prazeroso é aquilo que vai te trazer um resultado. Eu gosto muito de usar isso também, né, como pensamento. Se você quer poupar dinheiro para lá na frente comprar um carro, comprar um apartamento, é prazeroso você pensar que está trabalhando para um bem maior no futuro. Então, a questão do prazer, as pessoas têm muito enraizado isso, que é ou prazer ou é dor, né? Ou é muito bom ou é muito ruim. E, na verdade, não, né? Na verdade, assim, o que me traz prazer? Quando eu encho o meu prato ali de vegetal, né? De feijão, de arroz, de comidinha de verdade, eu olho através desse prato, dessa composição nutricional, eu vejo aqueles alimentos ali me trazendo um benefício muito bom. E isso me dá prazer. Nem tudo na vida adulta, né? Aí, principalmente atletas que têm todo um propósito por trás também da alimentação, nem tudo na vida adulta é ligado somente ao prazer. A gente tem que saber o que é bom e tem que fazer porque precisa ser feito. E as pessoas como eu te falei, né? As pessoas tendem a romantizar os processos, né? Então, o que que acontece? Comer bem é gostoso sim, só que as pessoas acham que comer bem é só alface e só fruta. É só isso, mas é muito além disso. Gente, comer bem é comida de verdade. É você fazer um monte de legume vegetal, por exemplo, gratinado, ter receitas deliciosas, fazer tudo na manteiga, no alho, usar gorduras do bem, sabe? Fazer uma composição aí de carboidratos com proteínas gostosas. Então não é só comer mato, que nem as pessoas dizem, né? As pessoas tendem a achar que comer bem é comer salada o dia inteiro, mas não é isso. Então eu sempre digo para as pessoas, não comam menos, comam melhor. Porque quando você passa a pensar na sua nutrição, quando você passa a ser mais seletivo diante das suas escolhas, isso se torna prazeroso. Por quê? Porque você se sente melhor, porque você treina melhor, porque você dorme melhor, porque sua pele fica melhor, seu cabelo, então tudo começa a fluir. Né? Então, isso que eu acho que é prazeroso. Você está tendo um resultado, você sabe que às vezes abrir mão de comer, às vezes um hambúrguer do McDonald's que a gente gostaria de comer todo dia, quem não gosta, não é? Você sabe que abrindo mão daquele hambúrguer para de repente fazer uma dietinha um pouco mais calculada, um pouco mais restritiva, cara, vai te trazer um resultado maravilhoso daqui a algum tempo. E você vai se olhar no espelho e vai olhar assim, putz, valeu a pena. Ou você vai chegar num campeonato e ganhar uma medalha, um troféu, e vai falar assim, poxa, valeu a pena. E é isso, né? Eu acho que o prazer vem disso. Vem desses resultados que a gente planta todos os dias para colher amanhã. E isso para mim é muito prazeroso. E outra coisa que eu também noto bastante, e que é legal falar também, quando a gente começa já nesse processo de ter uma alimentação saudável, eu, pelo menos na minha vida, foi assim, é muito difícil regredir ao ponto zero que você tinha uma alimentação péssima. Então, assim, Aham. a gente começa já a entrar nessa alimentação, assim, ver todos os benefícios, além do prato ali, que tem na sua frente, é muito difícil a gente regredir, por exemplo, aquela pessoa que começou antes, entende? Então, acho que Exatamente. falar isso para a gente começar aos pouquinhos, né? A gente não vai mudar do dia para noite, isso não existe. Mas Não, 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 pouquinho, não. saber que não vai vir um resultado daqui um mês, daqui 6 meses. É um processo que demora, só que a partir do momento Sim, implantado não tem praticamente volta. Então, sim, gente, eu só vou virar aqui a câmera só para ajeitar, porque eu vou ter que ligar a minha luzinha aqui que tá ficando escuro, tá? Pode continuar, minha querida. então vamos, né, já entrar no na nossa dúvida ouro, né, que a gente, nossos atletas, faz sempre tem, né? O que a gente deve comer antes do treino, durante, porque muitas vezes a gente faz uma pausa ali, porque muitos atletas eles treinam, por exemplo, 3 horas por dia, fazem um intervalo de 1 hora e meia de treino e no pós-treino. O Aham. que a gente deve comer, né? E quanto tempo antes, né? Levando todos os aspectos do jogo do basquetebol, potência muscular, né? Um jogo corrido, né? Desgaste físico grande. Então, o que você acha que seria melhor, né, para os nossos atletas para iniciar o treino?
no meio do treino e depois, no pós-treino? Sim, essa é uma pergunta até que não tem, assim, não tem uma resposta exata para você, porque vai depender muito de cada pessoa, né? Existe toda uma individualidade biológica, bioquímica que a gente tem que avaliar, de acordo com a composição corporal do atleta, a necessidade, tudo que ele ingere. Então, não existe uma resposta, você vai ingerir tantas gramas de carboidrato com tantas gramas de proteína, né? Mas o que que acontece? Quando a gente vai fazer um treino mais intenso, um treino que você vai ficar durante horas ali, enfim, treinando, se exercitando de forma mais intensa, é importante a gente ter carboidratos. O carboidrato é muito importante para esses atletas, melhora muito o rendimento e o aporte de glicogênio muscular, que é necessário para essas pessoas, né? Então, carboidratos, o que que eu gosto de colocar antes do treino? Carboidratos de média a rápida absorção, como, por exemplo, uma maltodextrina. A maltodextrina eu utilizo bastante nessas questões, sabe? Porque é um carboidrato barato e que vai ser de grande valia e grande utilização para esses atletas, certo? Tem a palatinose, tem outras, enfim, fontes de energia para você treinar, mas eu acho que a maltodextrina é um tiro bem certo, né? A quantidade, é claro que tem que ser avaliada, como eu falei para você, mas eu costumo utilizar no pré-treino uma quantidade de carboidratos. Dependendo de como foi a alimentação desse paciente antes, se ele está acordando cedo, se ele não conseguiu proteína, a gente também coloca uma fonte de proteína de rápida absorção, como por exemplo um whey, né? Dá para colocar, então na verdade uma refeição líquida seria perfeita, porque não vai trazer desconforto para esse atleta, vai ser de rápida absorção. Então eu acho que um carboidrato, uma proteína, tá? Seria de grande, grande, grande valia. Acho que isso é fundamental. E entre o treino, quando você para, vai lá se hidratar, é importante, claro, a água é muito importante, mas é importante também estar repondo os sais, né, que você perde muito no suor. Então, aquelas bebidas, os isotônicos que a gente fala também são muito importantes durante os treinos, junto também com um wheyzinho, né? Com um gelzinho de carboidrato também. Agora vem uma Mas aqui, ó, pergunta. tem pergunta aqui, ó. O whey não é comida, é porque assim, ó, é como eu falei, se esse atleta comeu antes, é uma coisa. Se o atleta acorda muito cedo e vai treinar, não tem como ele acordar às vezes 4 horas da manhã para fazer uma grande refeição e treinar sem passar mal, porque atleta de basquete, por exemplo, você corre, você pula, então vai trazer todo o desconforto gástrico, tá? O whey protein, ele não é prejudicial, gente. O whey protein é um dos suplementos mais estudados. Ele é utilizado dentro de hospitais para evitar degradação de massa muscular, é utilizado em idosos para evitar caquexia, é utilizado para pessoas que precisam aumentar a imunidade devido à grande composição de imunoglobulinas que existem dentro do produto. Tá? Então esse mito de achar que o whey faz mal, o whey é prejudicial, o whey dá problema renal, não, gente, não dá, tá? Problema renal tem quem já é predisposto, certo? E quem come muita proteína durante muito tempo, durante um longo período da vida, tá? Porque eu realmente desconheço alguém que foi internado no hospital, que é atleta que tá lá porque comeu muito whey, né? Sim. Então, as pessoas sentem um pouco de medo, por isso que é importante, claro, um acompanhamento de um profissional para poder estar adequando a dieta, né, adequando o whey à dieta desse paciente. Repito, né, gente, eu não estou falando aqui para todo mundo tomar whey, que como eu falei lá no início, uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque não existe uma resposta, receita de bolo para todo mundo, né? Sim, Mas o whey protein nossa, é maravilhoso, dá para ser utilizado sim. claro. Mas sempre com E aí, acompanhamento. entre os treinos, como eu falei para você, né? Então, um repositor ali hidroeletrolítico, né? Um gelzinho de carboidrato. E aí, pós-treino, seria legal a pessoa comer mesmo, fazer uma refeição legal, né? Então, repor aí o glicogênio muscular que a pessoa perde durante esse treino intenso aí, que suou muito, gastou muita energia, né? Então, comer batata, comer macarrão, arroz, carne, salada, feijão. Então, se puder comer mesmo pratão de comida de verdade, melhor ainda. Isso aí. Bom, respondeu a nossa pergunta, né?
Excelente, aqui é a Pri, ó. A Pri também é educadora física, e ela também, né? Mas também nela de substituir. Isso aí, procurar um profissional. Sim, isso aí é claro. Tem pessoas que substituem qualquer refeição por suplemento, né? E o suplemento alimentar, ele é um complemento da sua dieta já usual. Isso aí. Agora eu vou fazer uma perguntinha assim que foi me repassada, mas se tu pudesse fazer, por exemplo, assim, porque os nossos atletas sempre viajam, né, para jogar determinados campeonatos, né? E às vezes eles dormem no local, né? E tem que fazer o café da manhã. E, por exemplo, o jogo é às 11 horas, eles tomam um café às 8h30 da manhã, por exemplo. O que eles devem comer para se sentir assim bem durante os jogos? Porque eu falo por mim agora. Muitas vezes eu fui jogar e aí eu fui lá 3 horinhas antes, tomei meu café, não, 2 horas antes, sim, tomei meu café, comi tudo que eu achava que era saudável. Mas aí eu cheguei para jogar, passei mal, ou estava me sentindo mal. Porque aí eu acho que entra também o aspecto emocional. O que você acha Sim. que a gente deve comer nesse café da manhã? Se você pudesse montar aí rapidinho uma alimentação ali para os nossos atletas, o que você colocaria nesse prato aí da manhã? Olha, eu colocaria, eu faria um sanduichão, um sandubão para esse pessoal aí, sabe? Colocaria um pão de boa qualidade, um pãozinho integral, colocaria também frutas, dá para fazer uma vitamina, botar banana, aveia, né? O abacate é fantástico também, que é fonte de gordura e é extremamente energético. Dá pra gente colocar aí ovos também para proteinar as refeições, esse lanche. Dá para fazer então uma pastinha com frango, ou atum, ou sardinha também, que é uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Dá para fazer também, quem gosta, né? Então, fazer umas batatinhas cozidas. E eu gosto de, na sanduicheira, esquentar as batatas, sabe? Tu corta em rodelinha, esquenta ali, dá uma grelhadinha nelas. Dá para Aham. cozinhar, comer essas batatas com ovinhos cozidos. Dá para também usar um suplemento, né? Fazer uma vitaminona ali. Mas eu acho que o mais fácil, gente, sinceramente, porque, assim, esses atletas, repito, eles precisam de carboidrato, eles precisam de reserva de energia. Então, é muito interessante eles estarem utilizando carboidratos também de alto índice glicêmico, né? E também carboidratos que a gente vá fazer essa reserva. Então, o pão é legal, a banana é legal, a aveia é legal, então dá pra gente utilizar esse cafezão simples e super aí nutritivo. Então, eu faria um sandubão com ovo, com os patezinhos que eu acabei de mencionar. Vitaminas também são ótimas para fazer. Sim, legal, legal. E aí, Vamos. logo após o treino, dá pra gente suplementar, né? Daí dá pra gente pegar um pouquinho mais aí de um carboidrato de rápida absorção, como eu falei, da malto, para poder estar utilizando também durante os treinos. Ah, sim. Uhum. Ah, agora, nesse período de quarentena, a gente tem feito bastante treinamento físico, né, com nossos atletas, porque é o treinamento que a gente está conseguindo fazer, né, via, né, internet, né, que é o que está que nos propicia fazer nesse momento. E eu queria saber, né, já que é a dúvida também de muitos atletas, já que estão lá suando, fazendo um treinamento físico, uh, qual é a base nutricional que eles devem ter, né? A gente sabe que é a proteína, mas não é tão simples assim, para ter ganho de massa magra, massa muscular. O que tu poderia nos falar? Então, primeiro que para você construir músculos, você precisa ter, o seu corpo precisa ter uma reserva de energia extra aí para você, né? Porque pensando em construir a musculatura, tá? O corpo precisa de caloria extra, de energia extra, porque a gente está construindo tecido, a gente tem que hipertrofiar, certo? Pensando em hipertrofia, a gente precisa ter uma quantidade de aminoácidos, né? Bem importante que a gente consegue através de carnes, de ovos, né? De proteína de origem vegetal também, o feijão, a lentilha, grão de bico, essas coisas, e também do whey, sabe? Então, para um atleta que treina de forma mais intensa durante o dia, 4 horas durante o dia a pessoa fica treinando e ela quer ganhar um volume muscular, ela tem que ter um aporte maior de músculo, a pessoa tem que suplementar, porque é difícil você conseguir obter os aminoácidos essenciais, tá? Somente da alimentação. É um pouco mais complicado, claro, mas não é só
a proteína, né? Não é só o whey. O carboidrato é de extrema importância, tanto quanto a proteína, porque ele vai aumentar esse depósito de energia do teu músculo, fazendo com que você utilize o glicogênio como fonte de energia durante o treino, e não utilize os músculos, né? Não catabolize. Então, o carboidrato é muito importante, também as gorduras. Então, as gorduras boas, azeite de oliva, óleo de coco, abacate, as oleaginosas, né, são bem importantes. Por quê? Porque o colesterol, gente, tá? É importante para a síntese de hormônios sexuais. Então, testosterona, por exemplo. Se você não tem um bom aporte de gorduras do bem também, você dificilmente vai conseguir ganhar músculos, né? Vai conseguir ter uma boa liberação de testosterona. Além também de todos os micronutrientes, que são muito importantes. Então, é como eu falei para você lá no início, né? Resumindo, tem que comer todos os macronutrientes, tem que ter um balanço aí bem legal para que você consiga construir músculos. Já respondeu ali no finalzinho a pergunta que surgiu ali, né? Vegetariano não pode fazer hipertrofia? Pode, né? Pode sim, gente, pode, super possível. Inclusive, eu tenho vários pacientes vegetarianos e veganos que conseguem sim fazer hipertrofia, tá? A creatina também, ó, eu estava até esquecendo. A creatina é um suplemento muito legal também para quem visa aumento de massa muscular, para quem quer aumentar potência, força, tá? E aumentar desempenho durante os treinos. Então, a creatina também seria uma ótima estratégia para esses atletas. Sim, legal. Acho que agora vou fazer uma outra perguntinha que também surgiu, que é em relação ao consumo de água. Assim, como que a gente pode saber que a gente está consumindo aquela quantidade de água de forma adequada? Porque a gente sabe que tem relação ao peso corporal. Como que a gente pode Sim. saber que a gente está consumindo, né, de forma adequada, em quantidades adequadas para a gente? Normalmente, tá, uma orientação para as pessoas saudáveis, normais, a gente sempre calcula 35 ml por quilo de peso corporal. Aí você tem uma média de quanto de água você precisa ao dia. É claro que atletas que, como eu falei, treinam mais horas durante o dia, precisam repor mais, tá? Daí o cálculo, ele passa a ser um pouco diferente. Né? Eu sempre costumo, dependendo do atleta, colocar mais 500 ml ao dia, mais 1 litro, depende do tipo de treinamento. Sim, entendi. Então não tem algo muito Mas o específico. cálculo normalmente se faz em 35 ml de água por quilo de peso. Tranquilo, então. Vamos ver, eu peguei umas perguntinhas aqui que surgiu também na live, que foram, olha só que interessante essa. Os suplementos também são bons para atletas de 6 a 8 anos? Então, são bons, é claro, porque o que a gente tem que partir do princípio, gente? Que os suplementos, tá? Os suplementos que, claro, marcas extremamente confiáveis, né? A composição mais limpa, os suplementos, eles advêm de nutrientes de comida, na verdade. Por exemplo, o whey vem do leite, né? O whey protein é a proteína do soro do leite. Então, muitas vezes a gente usa módulos, né, de leite para crianças que estão mamando, que não toleram bem o leite, não conseguem pegar a mama da mãe, não conseguem ser amamentados. É utilizado o quê? Fórmulas, né? A base de proteínas do leite, né? Então, o whey protein pode ser utilizado, claro, com orientação daí de nutricionista infantil, que daí vai conseguir calcular, né, o melhor momento, o melhor whey, o melhor tipo de proteína para essa criança, tá? Então, dá sim para usar, gente, tá? Não tem problema, você pode estar utilizando, mas aí dentro das quantidades, necessidades ideais, né, e adequadas para aquela criança. Ah, legal, legal. Ó, tem uma outra perguntinha ali, né? Porque a gente já vai respondendo aqui. O Elaine, corpo da que precisa mais água? oi? A Deixa gente, eu ver aqui. se o corpo ele Sim, manda algum sinal. manda. Muito boa essa pergunta. O corpo, tá? Ele manda, claro, a boca quando começa a ficar seca é um sinal de que a gente precisa hidratar, tá? Outros sinais de sede, além da sede que a gente consegue identificar que é a boquinha seca, dor de cabeça é um sinal às vezes de sede.
Muitas vezes a gente sente fome, desculpa, mas não é fome, na verdade, é sede. Ó, inclusive eu tô com sede agora. Deixa eu pegar minha garrafinha de água. A pessoa fala demais. Ah, acontece, né? Ai, gente, me afoguei. Vamos lá. É que eu acho que eu inalei uma poeirinha, Ah, daí deu aquela coceirinha na garganta. Gente, olha só a desgraça da Nutri aqui. nada, pronto. Vamos lá, meus amores. Então, o corpo manda vários sinais de sede. Dor de cabeça é um sinal, tá? De sede. Fome, muitas vezes, a gente tá com sede e não, a gente tá com fome, com sede e não com fome, tá? O que que é importante? Quando você sente a fome, o Covid, essa foi boa ali. Não, gente, não é Covid, não. Adorei, adorei. É... Ai, foi muito bom esse pessoal. Então, o que que acontece? Quando a gente sente uma fomezinha e não sabe se é fome, a gente tem que tomar um gole de água, porque muitas vezes é sede. Porque o centro que identifica a fome é o mesmo que identifica a sede, tá? Então, às vezes, tremores, tontura, dor de cabeça, sudorese, às vezes também pode ser um sinal de sede. De Ah, sim. desidratação, na verdade, já, na verdade. Desidratação já pesada. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho, né? Ah, ingerir água gelada, qual que é a diferença, né? Porque a gente escuta, mas eu não sei o motivo, da diferença de ingerir água gelada e água em temperatura ambiente. Qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É mito, Nenhuma. então. O- É mito, gente. Olha, as pessoas tentam achar assim, ai, tomar um copo de água gelada vai gastar mais o metabolismo do que ingerir uma água morna. Não é, gente, não tem nada disso, sabe? Não tem nenhum estudo comprovando que água gelada acelera mais o metabolismo. Não, não tem isso, sabe? É questão, eu particularmente gosto de tomar água de temperatura ambiente. Eu não consigo tomar água muito gelada, certo? Aí Então, já o que é. que acontece também? O gelo, tá, gente? Água gelada, água bem gelada, gelinho, eles têm um poder anti-inflamatório, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem alguma torção, a gente faz o quê? Coloca gelo, porque o gelo é anti-inflamatório e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas podem ligar isso em relação também a tomar melhor água gelada do que água temperatura ambiente, mas nada é comprovado, não. Desconheço. Tranquilo, vamos responder mais essa perguntinha aqui, depois a gente já vai para a última pergunta e a gente fecha, né? Que já vai bater o seu horário, que eu sei que É... é. Essa aqui que também é bom falar, já que você está aqui, né? Tomar whey sem acompanhamento de um profissional pode sobrecarregar os rins e o fígado? Olha, dificilmente. O que que você pode cometer de erro? Tomar whey numa quantidade que não é ideal, que não é adequada, e você pode engordar, tá? Então as pessoas acham que o que só engorda é carboidrato e gordura, e não é. Alto consumo de proteína também engorda. Então você pode estar consumindo bastante whey e aí você pode estar engordando e jogando dinheiro fora, né? Porque não vai construir mais músculos por isso. Não que você, eu tomei muito whey durante esse mês, eu acho que eu tomei whey de forma inadequada, eu vou ter problema renal. Não. Pode ser que alguns marcadores, né, como eu digo para vocês, gente, lá no início, você quando toma durante muito tempo, pode ser que alguns marcadores, por exemplo, creatinina, dê uma leve aumentada, porque você começa a excretar mais proteínas, né? Mas não necessariamente que você vai ter um problema renal. Ah, Isso legal. não. Deixar claro isso, porque é o que rola na internet, né? Essa questão aí, vai tomar whey e vai ficar com problema nos rins ou no fígado. No Nossa, caso, gente, não. Não, não é, fica não. vamos fechar então agora com essa perguntinha aqui, que eu acho que é bem importante, ainda mais esse período da quarentena, né? Que a gente está meio desesperado, parece que não tem muita utilidade, aí a cozinha volta com um saco de salgadinho, bolacha, fica aqui na frente do computador comendo. Acontece, né? Não tem como negar.
O que você vê, né, para os nossos atletas, principalmente nesse período, né, que a gente está com essa briga interna e com a nossa mente, como que a gente pode ter uma alimentação mais consciente ligando a nossa mente ao alimento? O que você poderia nos falar sobre isso? Então, o que é importante a gente pensar? Que todos nós estamos agora no mesmo barco, né? Então, todos nós estamos passando por essa crise de ansiedade, algo que é novo, algo que nunca ninguém passou antes. Nós estamos mais dentro de casa, nós temos mais acesso aos alimentos. Então, você pode ter dois tipos de comportamento. Um, tá? Que seria o ideal. Poxa, qual que sempre foi a minha desculpa? A falta de tempo. Eu trabalho há anos com consultório e as pessoas sempre falam, ah, é porque não tenho tempo de cozinhar, porque não tenho tempo de fazer as coisas, porque não tenho tempo. Agora, nunca a gente teve tanto tempo para cuidar de nós mesmos. A gente nunca teve tanto tempo para olhar para dentro e ver o que precisa ser trabalhado e trabalhar de verdade, né? Então esse é o momento, porque tomara a Deus que a gente nunca mais tenha um momento como esse de ficar trancado dentro de casa por uma coisa tão triste que tem acontecido, né? Então, a gente nunca mais vai ter tanto tempo ocioso dentro de casa para poder cuidar da gente e botar todo aquele projeto que a gente sempre sonhou, né, em prática. Então, eu sempre digo, gente, se vocês não fizerem agora, quando? Porque a gente sempre tem a mania da desculpa. Quando tá chegando o final do ano, é as festas de final de ano, ai, vai ter muito amigo secreto, muita socialização, ai, é o Natal, é o Ano Novo, daqui a pouco chega o Ano Novo, daqui a pouco é o Carnaval, né? Daqui a pouco, ai, que chegou agora é a Páscoa, daqui a pouco é o Covid, e vai ter gente lá no final do ano que não vai ter obtido resultado e vai ter colocando a culpa no Covid. Então, gente, isso é muito importante vocês avaliarem. Olhem para dentro, o momento é totalmente propício. Veja o que precisa vocês, o que vocês precisam trabalhar. Poxa, meu ponto fraco é a comida. Eu preciso, então, agora é o momento para eu poder cozinhar mais, poder praticar aquelas receitas que eu sempre quis provar e nunca tive tempo. É hora, de repente, de eu procurar o Nutri para algum atendimento online, para alguma orientação, né? Porque isso é muito importante. Outro comportamento que nós temos, né, que é o segundo, é as pessoas que ficam desesperadas, ansiosas e desencadeiam a comer tudo. Aí come falafel brigadeiro, daqui a pouco vai lá, pega salgadinho, daqui a pouco vai lá, pega não sei o que lá e vai. Ai, não, é porque eu tô ansioso, é porque eu tô com medo, é porque eu tô em pânico. É claro, gente, é normal, nós ficamos com medo mesmo, a gente tá vivendo, como eu falei, algo que a gente nunca viveu antes. Mas, pergunto algo para vocês. Vai adiantar vocês comerem mais? Que problema que vai resolver? Certo? Não vai resolver problema nenhum, vai trazer um outro problema. Porque você vai ganhar peso, você vai perder saúde, você vai diminuir a imunidade, porque uma alimentação inflamatória rica em industrializados e açúcares e gorduras trans diminui a tua imunidade, o teu corpo fica mais fragilizado. E aí você vai estar buscando um outro problema, sabe? Você já tem um problema atual, que é o Covid, que não tem muito o que a gente fazer, né? E aí você vai estar criando um outro, que é ganhando peso e às vezes até empatando os resultados, e quando voltar a treinar, vai estar assim com condicionamento lá embaixo e vai ter que trabalhar tudo de novo. Então é muito importante vocês pensarem nisso. Gente, eu comer vai adiantar alguma coisa? Que tipo de fome eu tô sentindo? Será que é fome ou será que é a vontade de comer? Essa vontade de comer tá vindo de onde? Será que eu tô ansioso? Será que isso vai resolver? Será que eu não tenho que ler um livro? Será que eu não vou assistir uma série, conversar com um amigo, tirar o foco da comida? Isso é muito importante a gente avaliar. Sim, ótimo, ótimo. Ficou algumas perguntas aqui, mas eu acho que se você, né, que ainda tiver interesse em responder elas e depois mandar, né, pros nossos atletas, né, que eu vi que o Ávila e uma pergunta interessante, que é em relação para crianças e adolescentes, alguns alimentos são mais recomendados, que precisam se ter, né, nessa fase também, mas se tu quiser responder agora, depois De uma forma geral, todo mundo, né, todo mundo precisa de comida de verdade. Todo mundo precisa dos micronutrientes
de vitaminas, de minerais presentes nos alimentos, nos vegetais, nas frutas. Todo mundo, principalmente os adolescentes, precisam do carboidrato também, da proteína, das gorduras boas, certo? Então, uma alimentação, gente, natural, verdadeira, com comida de verdade, é aquela que vai trazer os melhores e mais benefícios né, os melhores e mais positivos benefícios para a saúde. Então, comida de verdade, isso é que todo mundo precisa, gestante, criança, idoso, atleta, enfim, o que a gente faz são alguns ajustes finos para determinadas categorias e idades e tudo mais, mas o que todo mundo precisa é comida de verdade. Ah, muito bem. É isso aí mesmo, olha. Falou o que precisava ser falado, né? A gente tem muitas perguntas, no final das contas é isso, né? É o arroz com feijão, é aquela batatinha ali, aquela coisa toda, né? Mas então é isso, né? O pessoal já te conhece, já viu que você é bem gente boa, né? Sempre foi bem atencioso. Podem me perguntar, gente, podem me chamar lá aqui no WhatsApp, no Instagram, tá? Fiquem à vontade, estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Infelizmente eu não consigo ficar mais tempo, porque eu tenho que atender daqui a pouquinho. E o que vocês precisarem, tô aqui, gente. Um beijo muito grande, eu agradeço muito o carinho de vocês, o convite, e a gente, quem sabe, grava mais lives aí pela frente. Ah, com certeza. A gente vem com outros temas aí que a gente está tentando, né, Isso! todos os conhecimentos, mas então eu agradeço muito a sua presença hoje. Foi realmente muito grandiosa a sua vinda aqui. Nos mostrou o que a gente tem que começar a ver realmente, né? E não tentar ficar andando em lacunas e ver que a alimentação saudável é o pilar de tudo. Então, eu queria agradecer mesmo por você ter disponibilizado esse tempo. Foi muito bom para nós e se a gente continuar, né, poder continuar tendo esse contato, vai ser muito bom para mim e para o próprio IBBC, né, que é onde a gente Sim, trabalha eu que também. agradeço, gente. Um beijo Então, bem grande para vocês, viu? gente, se tiverem dúvidas, mandem depois que a gente tenta dar Isso, e responder, né? Então, muito isso. beijo, fica bem. Beijo, beijo para vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Só vou Tchau.